Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será as evidências da evolução. Evidências de microevolução, mudança através do tempo. Lembrando, pessoal, que a microevolução é a ocorrência de mudanças evolutivas em pequena escala, como as mudanças de frequências gênicas dentro de uma população ao longo de um número reduzido de gerações. Evidências da criação seletiva. Então, uma população de organismos pode mudar ao longo do tempo por seleção artificial. Lembrando também, pessoal, que seleção artificial é o processo de cruzamentos conduzido pelo ser humano com o objetivo de selecionar características desejáveis em animais e plantas. Então, a cada geração, o pesquisador examina a população e escolhe como reprodutores apenas aqueles indivíduos com as características mais desejáveis. Isso para compor a geração seguinte. Então aqui nós podemos observar um experimento. Então observem aqui o título: Microevolução sob melhoramento seletivo. Então, após 24 gerações de procriação seletiva, pessoal, as fêmeas de camundongos de linhagens selecionadas correram quase 3 vezes mais, isso em média, ok, do que as fêmeas de linhagens controle. Então, na imagem, foram selecionadas linhagens de camundongos que voluntariamente corriam distâncias extraordinárias em rodas de exercício, como vocês podem estar observando aqui na ilustração, pessoal, ok? Isso a partir de uma grande população de camundongos de laboratório. Então aqui nós podemos observar na imagem, nós temos aqui, olha, rotações por dia, aqui na parte inferior, ok? Então nós temos esses intervalos, por exemplo, aqui, olha, 5.000 rotações por dia até 25.000 rotações por dia. Esses valores valiam tanto aqui para a figura inferior quanto para essa figura aqui superior. Aqui nós temos camundongo e roda desenhados em escala, ok? E aqui nós temos porcentagem de indivíduos que conseguiam ter essa performance indicada aqui na legenda da parte inferior, em relação às rotações por dia. Então aqui no detalhe nós temos 5.205 rotações por dia, em média, entre os camundongos do grupo controle, que seriam esses indivíduos aqui desse grupo, ok? Então observe aqui no detalhe, nós temos, olha, camundongos do grupo controle, nesse caso 79 indivíduos. Então, como nós podemos observar aqui por essa indicação desse triângulo laranja aqui, ok? E depois nós temos 14.458 rotações por dia em média entre os indivíduos do grupo selecionado após as 24 gerações, conforme vocês podem estar observando aqui por esses triângulos em laranja.
E esse é um exemplo de seleção artificial, pessoal. Ok? Os ratos de alto nível se assemelham aos humanos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido como TDAH. E a Ritalina, usada para tratar o TDAH em humanos, reduz a intensidade do exercício em camundongos de alto desempenho, mas tem pouco efeito sobre os ratos do grupo controle. Então, a Ritalina, pessoal, é um fármaco que atua no sistema nervoso central e parece confirmar as diferenças neurológicas que existem entre os dois grupos de camundongos. Então, essa foi uma outra descoberta da pesquisa. Além disso, cães ilustram a capacidade das linhagens de mudar sob seleção artificial. Então, nós temos aqui, por exemplo, os ancestrais dos cães pareciam lobos de hoje, aqui na imagem esquerda, como vocês podem observar. E aqui nós temos um Papillon e um dog alemão. E eles mostram aí a diversidade entre as raças de cães. Evidências da observação direta de populações naturais. Os biólogos documentaram vários exemplos de microevolução em populações naturais. Um exemplo é a mostarda do campo, cujo nome científico é Brassica rapa, pessoal, ok? Então aqui vocês podem estar observando na imagem essa espécie, e estudos indicam que esse vegetal teria se originado na Ásia Central. Então, no litoral sul da Califórnia, isso nos Estados Unidos, nos anos 90, períodos chuvosos longos deram às plantas estações de crescimento muito prolongadas, e aí uma consequência foi o atraso da floração. Então, houve um tempo maior para o crescimento vegetativo, pessoal. Nos anos 2000, em contraste, as chuvas sazonais terminaram mais cedo. Então, nós temos aqui, floração antecipada. Ou seja, com um período de seca maior, houve a diminuição do período de crescimento vegetativo, início do período reprodutivo, então, pessoal. E aqui nós temos uma hipótese, Durante a seca, a população de mostarda do campo havia evoluído um tempo médio mais cedo de floração. Isso como resposta às condições de mudança do ambiente, pessoal. Então, Franks e colaboradores, em um trabalho publicado em 2007, nós temos que eles cultivaram plantas de sementes de 1997, 2004 e híbridos sob as mesmas condições em uma estufa. Isso como uma forma de avaliar a hipótese que foi apresentada no slide anterior. Então, nós temos aqui, variação no tempo da primeira flor. Então, observe aqui o título dessa ilustração, que diz o seguinte: os cultivares puros de 2004 tiveram, em média, o menor tempo. Como vocês podem estar observando aqui, cultivares puros. Aqui nós temos a mediana. E aqui nós temos, dias para a primeira flor. Então, nós podemos observar nitidamente aqui nessa imagem isso, pessoal. E os híbridos foram os próximos,
como vocês podem também estar observando aqui por esses dados, né? E os cultivares puros de 1997 tiveram o maior tempo, pessoal. Isso, né, para a primeira flor. Como vocês podem estar observando aqui, olha, os cultivares puros de 1997. Ok? Então, note neste gráfico de caixa, né, a microevolução documentada em uma população natural de mostarda do campo. As diferenças no período de floração entre os grupos de plantas devem ser devido a diferenças no seu material genético, pessoal. E todos os indivíduos haviam crescido juntos no mesmo ambiente. Isso significa que quaisquer diferenças entre eles devem ser por causa de diferenças nos seus genes, como eu havia comentado anteriormente. Então, conclui-se que a população de mostarda havia realmente evoluído durante a seca, pessoal. Aqui nós temos evidências da anatomia viva, estruturas vestigiais. Então, pessoal, uma estrutura vestigial é uma versão inútil ou rudimentar de uma parte do corpo que tem uma função importante em outras espécies intimamente relacionadas. Assim, estruturas vestigiais estão presentes no corpo de um organismo vivo, entretanto, não exercendo mais a sua principal função anterior. Darwin argumentou que traços vestigiais são prontamente interpretáveis sob a teoria da descendência com modificação, pessoal, evidenciando que eles eram úteis no passado para uma determinada função que não mais desempenham e foram sofrendo então modificações. Aqui nessas ilustrações podemos compreender melhor. Então observe, estruturas vestigiais. Nós temos aqui na primeira imagem em A, né, o kiwi marrom, que é uma espécie que tem pequenas asas inúteis, como vocês podem observar aqui, essa espécie, e aqui no detalhe as pequenas asas dessa ave, pessoal. E nós também temos aqui em B uma outra espécie, que é a piton real, ok? Ela possui um pequeno membro posterior remanescente, chamado de esporão. Observe aqui no detalhe, tudo bem? Então, a interpretação evolutiva dessas estruturas vestigiais é de que os kiwis, que são aves não voadoras, ok? E a piton real são descendentes com modificações de ancestrais cujas asas ou pernas posteriores eram completamente formadas e funcionais. Estruturas vestigiais humanas. Então, pessoal, aqui na imagem A, no detalhe, no canto esquerdo do vídeo de vocês, nós podemos observar o cóccix, que é um osso remanescente da cauda. Observem aqui no detalhe, ok? E aqui na imagem B, nós podemos observar o músculo eretor dos pelos, um músculo na base de cada folículo piloso. Quando se contrai, o pelo se arrepia. Então podemos observar que, olha, o músculo eretor dos pelos, aqui didaticamente sendo representado, pessoal. E em C, nessa imagem, nós temos um chimpanzé em que a contração do músculo eretor dos pelos aumenta o arrepio dos pelos. Então, no detalhe, vocês podem observar aí esse efeito em animais com
muitos pelos, pessoal. Então, em várias espécies de mamíferos, esse reflexo ocorre como uma resposta a uma ameaça ou como um sinal de alerta, no caso, uma agressão iminente, como notavelmente observado em gatos, cães e aqui nessa imagem desse chimpanzé, pessoal. Além disso, quando os pelos em um animal com robusta pelagem ficam eretos, uma camada de ar fica presa próxima da superfície da pele. Como consequência, reduz-se a perda de calor do corpo do animal. Na espécie humana, o arrepio ele é inútil no sentido de termorregulação, porque as pessoas têm muito pouco pelo, além deste ser bem fino, pessoal. Entretanto, estudos recentes apontam que o músculo eretor dos pelos teria a função de atrair e manter inervações na pele, o que por sua vez permite a integridade e estabilidade folicular, uma motivação pelo qual poderia ter sido conservado ao longo do percurso evolutivo. Aqui nós temos outras estruturas vestigiais, pessoal. Nesse caso aqui, o apêndice, ok? Ele é considerado um vestígio da evolução, cuja função havia sido perdida com o tempo, ok? Mas em 2007, cientistas nos Estados Unidos divulgaram que ele fabrica e serve como depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Além disso, também apresenta muitas células linfóides que produzem anticorpos e ajudam na defesa do organismo. Então isso é bem interessante, pessoal. E aqui nós temos a terceira pálpebra. Então, ela tem como função a proteção do globo ocular e é bem evidente em certos animais, como as aves, mas não em humanos, como vocês podem estar observando aqui no detalhe. E aqui nós também temos os músculos das orelhas, pessoal. 25% dos humanos têm controle sobre os músculos auriculares, estruturas vestigiais que foram perdendo a função biológica ao longo da evolução, pessoal. Então isso é uma coisa realmente bem interessante, tá? Embora essa habilidade seja inútil para a humanidade, ela é comum entre outros mamíferos, como os gatos, que movimentam as orelhas para expressar emoções ou para facilitar a captação de sons. Aqui no slide, vocês podem observar um indivíduo que tem a capacidade de movimentar as orelhas. Então, observe agora um detalhe, capacidade de movimentação. Então, isso aí é bem interessante. Em alguns casos, pessoal, a interpretação dos traços vestigiais como evidência da evolução pode ser testada. Então, vamos ver aqui um caso. O esganagatus marinho é um pequeno peixe que vive nas águas oceânicas costeiras do hemisfério norte. Mas, às vezes, esses peixes marinhos, eles invadem a água doce também. Então, aqui, nessa imagem, podemos compreender melhor um pouco sobre as diferenças na estrutura corporal desses peixes. Então, observe aqui, estruturas vestigiais. Em A, na imagem, nós temos os peixes marinhos. Eles possuem placas ósseas e barbatanas pélvicas
modificadas em espinhos. Então, observe aqui no detalhe as placas laterais e a estrutura pélvica, pessoal. Ok? E em B, aqui nessa outra imagem inferior, nós temos que os peixes de água doce têm menos placas ósseas e suas estruturas pélvicas podem ser reduzidas a vestígios. Então, notem aqui essa estrutura pélvica vestigial, bem diferente aqui dessa outra. Então, na imagem em A, nós temos um peixe totalmente blindado, e aqui nós temos a armadura reduzida com estrutura pélvica vestigial. Então, os esganagatos marinhos contêm pesada carapaça corporal, enquanto os esganagatos de água doce carregam frequentemente uma carapaça leve. Mas neste caso aqui são a mesma espécie. Então, as diferenças na armadura corporal são amplamente controladas por apenas 2 genes, com 2 alelos cada, um para cada tipo de blindagem e pelve, ok? E os alelos dominantes desses genes especificam o fenótipo para uma pesada carapaça de placas ósseas e espinhos pélvicos, enquanto os alelos recessivos desses genes especificam placas leves e estruturas pélvicas vestigiais. Assim, o gene para placas ósseas codifica uma proteína chamada equidodisplasina, pessoal, e o gene responsável pela variação nos espinhos pélvicos codifica uma proteína chamada de PITX1, ok? Então, aí existem essas diferenças, ok? Então, notem o seguinte aqui nessa imagem, a evolução da blindagem vestigial, ok? Se os alelos recessivos para o revestimento de blindagem leve e uma pelve reduzida existirem nas populações de peixes marinhos, nesse caso aqui, olha, ocultos nos heterozigotos, então as populações marinhas que invadem a água doce podem evoluir para a forma levemente blindada, pessoal. É o que nós podemos ver aqui nesse gráfico, ok? Que foi o resultado de uma pesquisa publicada em 2004 sobre o lago Louberg, no Alasca, e mostrou essas mudanças, pois os indivíduos das populações de esganagatos marinhos que invadiram esse lago de água doce com uma pesada carapaça de placas ósseas e espinhos pélvicos no início dos anos 90, como vocês podem estar observando aqui, olha, 1990, ok, mudaram em apenas 12 anos para populações contendo indivíduos com carapaça leve, como nós podemos observar aí no gráfico, pessoal. Então, notem que, olha, a frequência e aqui o período, né? Então, aqui inicialmente nós temos, olha, 95% de peixes com carapaça pesada, nesse caso migrantes, no lago Louberg, no Alasca. Então, observem aqui como vai ocorrendo a diminuição da frequência desses indivíduos aí, ok? Os que apresentam carapaça pesada. E aqui nós temos, olha, 75% de peixes com carapaça leve. No caso aqui, sendo representados nessa imagem. Então, notem essa mudança ao longo do tempo. Então, no lago Louberg, né, e provavelmente em outros locais,
os esganagatos de água doce com carapaça vestigial, que são esses aqui, são na verdade os descendentes modificados dos peixes marinhos de carapaça pesada. Evidências de especiação, novas linhagens a partir de antigas. Evidências de experimentos de laboratório. Então, pessoal, espécies são populações ou grupo de populações dentro e entre os quais os indivíduos realmente ou potencialmente cruzam e fora dos quais eles não cruzam. Foi o que afirmou Ernest Mayr, biólogo de origem alemã, que dedicou grande parte da sua carreira ao estudo da evolução, genética de populações e taxonomia. Além disso, esse é um conceito muito difundido de espécie, no qual esses agrupamentos de populações naturais são capazes de reproduzir-se naturalmente e são reprodutivamente isoladas de outros grupos, pessoal. Dessa forma, é possível diferenciar indivíduos de espécies diferentes através do isolamento reprodutivo. Por exemplo, então, nós temos aqui um exemplo. Então, Duff e colaboradores, em 2007, montaram um experimento para incentivar a especiação em populações do vírus FI6, que é um vírus de RNA que infecta a bactéria Pseudomonas syringae, ok? Então, nós podemos observar aqui nessa imagem o bacteriófago FI6, ok? E aqui é uma barra de escala, tudo bem? Lembrando que especiação é o processo evolutivo pelo qual as populações de uma espécie evoluem para se tornarem espécies distintas. Então, os vírus do tipo selvagem, do inglês wild type, ok? Nesse caso aqui, olha, o FI6, então observe aqui entre parênteses, tudo bem? Esse W vem de wild e esse T de type, ok? Seria o tipo selvagem, tranquilo. Podem infectar 4 variedades diferentes de Pseudomonas syringae. E a cepa mutante, chamada aqui, olha, de FI6 broad, infecta uma variedade adicional de Pseudomonas syringae e a bactéria Pseudomonas pseudoalcaligens. Lembrando, pessoal, que o virions, ok, é uma partícula viral completa, ou seja, infecciosa, tudo bem? Então isso é importante ressaltar. E em relação à cepa, é importante salientar também que o agrupamento viral é denominado cepa quando uma mutação altera pelo menos uma das suas características observáveis. Então, durante um mês, em placas com células hospedeiras, foram obtidas 150 gerações de vírus, pessoal. E por seleção natural surgiu na metade do mês a cepa chamada de FI6E1 neron, capaz de infectar rapidamente e apenas essa bactéria chamada de Pseudomonas pseudoalcaligens. Então isso é bem interessante. Então nós temos aqui, olha, evolução em uma população experimental de bacteriófago FI6,
Então, a cepa especializada, né, chamada de Ficus euneron, neron faz alusão a restrito, ok? Que apareceu no meio do experimento, é capaz de infectar apenas essa bactéria aqui, chamada de Pseudomonas pseudoalcaligens. Como vocês podem estar observando, então nós temos frequência da cepa especializada, ok? E aqui o tempo em dias. Então observe aqui nesse gráfico uma representação do que ocorreu no experimento no laboratório. Então, os vírus das cepas Ficus-WT, pessoal, que seria o tipo selvagem, e Ficus euneron, são espécies diferentes porque não podem infectar o mesmo hospedeiro, como ficou evidente através das novas cepas, pessoal. Assim, os vírus também podem trocar de hospedeiros e uma espécie pode brotar da semente de outra, ou seja, confirmando que por meio da especiação, uma espécie pode se originar de outra pré-existente. Aqui, em outro experimento realizado por Dodge em 1989, essa pesquisadora, a Diane Dodge, ela cruzou moscas da fruta dessa espécie aqui, Drosophila pseudo-obscura, de dois grupos populacionais mantidas por um ano em dietas diferentes. No caso aqui, a alimentação era amido ou maltose, que era fornecido para as moscas. Então, aqui essa espécie, Drosophila pseudo-obscura, como vocês podem observar aqui na imagem. Então, o objetivo era avaliar se as moscas adaptadas a diferentes dietas estavam inclinadas a cruzar. Então, como nós podemos observar aqui nessa imagem, nós temos os resultados desse experimento. Então, aqui nós temos uma representação dos machos e aqui das fêmeas. Então, aqui seriam os machos dessa dieta, né, de amido, e aqui os machos que se alimentavam de maltose. E aqui nós temos as fêmeas que se alimentavam de amido e as fêmeas que se alimentavam de maltose, ok? Então, as preferências de acasalamento de moscas das frutas de populações adaptadas a diferentes dietas podem ser observadas aqui dentro desses quadrados, pessoal. Então, notem que em cada quadrado o número de acasalamentos entre cada tipo de casal é evidenciado, tudo bem? E notem também que esse número é maior entre casais que têm o mesmo tipo de dieta. Por exemplo, aqui, olha, amido. Então, notem que, olha, essa fêmea que se alimenta de amido e esse macho que se alimenta de amido. Então, aqui nós temos que o número de acasalamentos é bem maior, 290, contra, por exemplo, 153 entre as fêmeas que se alimentam de maltose e os machos que se alimentam de amido, pessoal, ok? Da mesma forma, nós podemos observar que, olha, as fêmeas que se alimentam de amido em relação aos machos que se alimentam de maltose, apenas 149 acasalamentos. Já entre as fêmeas que se alimentam de maltose e os machos que também se alimentam de maltose, esse número é bem maior, 312 acasalamentos, pessoal. Assim, as moscas ainda não haviam se separado em espécies diferentes, mas sua aversão ao acasalamento com moscas de populações adaptadas a uma dieta diferente sugerem que estavam se movendo nessa direção, ou seja, nós temos aqui um caso de isolamento reprodutivo parcial.
evidências de populações naturais. Então, pessoal, a especiação geralmente não é um evento repentino, mas um processo gradual, como nós podemos observar aqui nessa representação didática. Então, nós temos a especiação como um processo ao longo do tempo. Então, inicialmente, nós temos aqui, olha, uma população única, variável. Então, notem aqui que os indivíduos, eles apresentam algumas características fenotípicas diferentes entre si, ok? Isso dentro de uma mesma população. Depois nós temos aqui, olha, subpopulações distintas, mas que se cruzam, ou seja, ainda ocorre o fluxo gênico aqui entre esses indivíduos. Um pouco mais à frente nós temos populações distintas com cruzamento limitado. Então, o fluxo gênico já diminui entre os indivíduos dessas populações diferentes. E aqui, finalmente, nós temos populações isoladas reprodutivamente. Nesse caso aqui, não ocorre mais o fluxo gênico entre os indivíduos dessas populações. E aqui, nesse caso, nós já temos as espécies. Então, o primeiro estágio da especiação envolve uma população única, mas cujos indivíduos apresentam alguns tipos de variações. Então, um exemplo são os esganagatos no Lago Robert, no Canadá, pessoal. Então, aqui nós temos na imagem, né, um indivíduo dessa espécie e aqui o cenário onde ocorreram essas observações, que foi o Lago Robert, pessoal. Logo, os indivíduos da população de esganagatos no Lago Robert apresentam variação no comprimento relativo de seus rastros branquiais. Então, observem aqui na imagem didática, nós temos um peixe e aqui no detalhe nós temos os rastros branquiais, pessoal. É importante salientar que os rastros branquiais são estruturas com formações ósseas ou cartilaginosas que têm como função a capacidade de filtrar e reter alguns alimentos que ficam presos nos arcos branquiais. E aqui nós podemos observar nesse gráfico o número de peixes, tudo bem? E o tamanho ajustado do comprimento dos rastros branquiais. Então, nós podemos observar que, olha, a variação dos comprimentos dos rastros branquiais entre esganagatos do Lago Robert. Então, nós temos aqui esses dois tipos de rastros branquiais, como vocês podem estar observando. Notem que as diferenças entre cada um desses dois tipos e o número de peixes que apresentam esses dois tipos de rastros branquiais, pessoal, ok? De acordo aqui com o gráfico. Então, peixes com rastros curtos, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, comem uma proporção maior de presas não planctônicas, como larvas de insetos colhidas no fundo do lago, pessoal, ok? Então, nós temos aqui, olha, o segundo estágio da especiação envolve uma população dividida em subpopulações prontamente distinguíveis que ainda assim se cruzam. Então, isso é bem interessante. Então, aqui nós temos, né, por exemplo, indivíduos, né, que apresentam rastros mais curtos, ok? Então, nós temos porção maior de sua dieta de presas maiores. Nesse caso aqui, nós temos um representante, né, do Riacho Robert, ok? E aqui nós temos um representante do Lago Robert, tudo bem? Então, aqui nós temos esganagatos individuais, né, representando subpopulações tanto do Lago Robert, ok?
quanto do riacho Robert. E aqui, esse outro indivíduo, ele apresenta rastros mais longos, né? Porção maior de sua dieta do plâncton, pessoal. Ok? O terceiro estágio da especiação apresenta populações distintas com cruzamentos limitados. Então aqui nós temos esganagatos individuais representando subpopulações que vivem no lago Paxton. Vocês podem estar observando aqui no Canadá, tá? Mas em locais diferentes, pessoal. Ok? Então nós temos aqui, olha, esses indivíduos vivem no fundo do lago, tudo bem? E esse aqui em águas abertas, tranquilo? Então por isso que esses aqui são chamados de organismos bentônicos, tudo bem? Que são aqueles que vivem associados ao substrato de ambientes aquáticos. Já esses aqui são organismos, né, do ambiente limnético, ok? É importante ressaltar, né, que esse ambiente limnético é lugar de água parada, onde encontram-se os organismos planctônicos que vivem em suspensão na água e nectônicos, que são animais aquáticos que se movem ativamente na coluna de água, pessoal. Então aqui no detalhe, né, nós temos que para esse primeiro indivíduo ele apresenta rastros mais curtos, especializado em invertebrados do fundo do lago, que é o ambiente onde ele se encontra. E aqui nós temos para esse outro indivíduo a presença de rastros mais longos, especializado em plâncton, que é justamente no ambiente em que ele se encontra, pessoal. A especiação ela termina com populações distintas cujo isolamento reprodutivo é irreversível, pessoal. Então aqui nós temos, né, indivíduos representando duas espécies que são encontradas na Baía Akashi, no Japão, tá ok? Então aqui um detalhe, observe que esse indivíduo no Pacífico e esse indivíduo aqui no Mar do Japão. Então nós temos o que, né? Que estilos de vida e dietas semelhantes, mas diferenças morfológicas, comportamentais, genéticas e cromossômicas diferentes. Na imagem nós podemos observar bem de forma evidente as diferenças morfológicas, ok? É importante ressaltar que também, né, esses indivíduos apresentam alguns híbridos estéreis. Logo, isso é uma característica importante do isolamento reprodutivo. Em alguns casos, as populações mostram todos os estágios em um loop, né, ou seja, uma alça, geograficamente contínuo. Estes conhecidos como espécie anel. Uma espécie pode se dividir em duas. Então, pessoal, para exemplificar o caso aí da espécie em anel, nós podemos ver que, olha, o caso do gorjeador esverdeado siberiano, que é essa ave aqui, mostrada na imagem A, como vocês podem observar, e B aqui nós temos diferentes variedades geográficas, ou seja, populações dessa ave, né, que elas são capazes de se cruzarem, ok? Exceto na Sibéria Central, aqui no mapa, né, no detalhe, como vocês podem estar observando. Então, o mapa mostra a amplitude das variantes geográficas, pessoal, do gorjeador esverdeado, e os pássaros eles são capazes, né, de se reproduzirem, de cruzarem entre si em qualquer local em que estiverem, tudo bem? Em torno aqui do platô tibetano, aqui no detalhe, pessoal, bem que vocês podem estar observando, exceto onde a forma do
noroeste encontra a forma do nordeste, que seria essa área bem aqui, tudo bem? Então, nessa área, os pássaros comportam-se como espécies diferentes, ou seja, as populações se encontram, mas sem que ocorra o cruzamento entre elas, ok? Então, aqui nós podemos observar uma representação didática dessa situação. Então, nós temos a população original sendo representada aqui e logo em seguida nós temos as variedades geográficas, pessoal. Tudo bem? Que são indivíduos que formam outras populações distribuídas ao longo de um território, pessoal. Tudo bem? E aqui nós podemos observar que quando indivíduos de populações diferentes se encontram, pode ocorrer a falha no processo reprodutivo. Por isso aqui no detalhe, olha, falha ao reproduzir, como acontece aqui nessa imagem, né, que aparece no mapa, pessoal. Então, nós podemos observar na imagem em si o seguinte: a divergência genética entre populações aumenta com a distância geográfica. Então, nós temos aqui, olha, distância genética, tudo bem? E aqui nós temos a distância geográfica ao redor do anel, nesse caso aqui em quilômetros. Notem que existe uma correlação, né, bastante evidente. Quanto maior a distância geográfica, tá, desses indivíduos nas populações, maior também se torna a distância genética desses indivíduos entre essas populações, pessoal, ok? E aqui nós temos também, olha, como vocês podem observar em D, divergência, né, de canções, tudo bem? Entre populações aumenta com a divergência genética. Então aqui no gráfico nós temos a distância genética e aqui a divergência de canções. Observe que também existe uma correlação bem evidente entre essas duas variáveis. Ou seja, quanto mais distantes geograficamente as populações estiverem entre si, como nós podemos observar aqui, maior serão as diferenças genéticas e também as diferenças nas canções desses pássaros, pessoal. Então, como essas aves utilizam as suas canções no processo reprodutivo, logo, né, essas canções distintas, né, vão dificultar a reprodução entre indivíduos de populações diferentes e contribuir para o isolamento reprodutivo. Aqui, pessoal, nós temos mais um outro exemplo de espécies em anel. Nesse caso aqui, em relação à salamandra do gênero Ensantina, no oeste dos Estados Unidos. Então, a espécie Ensantina oregonensis divide-se no norte da Califórnia. Como vocês podem estar observando aqui, olha, nós temos essa espécie, ela vai se dividindo aqui, vocês podem observar no detalhe, e ela forma um anel mais ou menos contínuo ao redor do Vale de San Joaquim. Então seria esse vale aqui, olha, o Vale de São Joaquim, e aqui nós temos, né, essa divisão que ocorre entre essas populações dessa salamandra, pessoal. Então observe que o Vale de São Joaquim acaba funcionando aí como uma barreira geográfica, né, que separa os indivíduos dessas populações, ok? Então, as salamandras variam em forma de um lugar para outro, como vocês podem estar observando aqui pelas características fenotípicas desses animais, pessoal. Nesse caso aqui, olha, os padrões de cores, por exemplo, ok? E onde o litoral e lados do interior do anel se encontram no sul da Califórnia, nesse caso aqui, olha, nessa área aqui, olha, do sul da Califórnia,
elas se comportam como espécies diferentes. Nesse caso aí, essas salamandras, pessoal, ok? E neste caso, né, ocorre falha na reprodução entre indivíduos de populações diferentes, resultando na interrupção do fluxo gênico e consequente isolamento reprodutivo. Evidências de macroevolução, novas formas a partir de antigas. Extinção e sucessão. Então, pessoal, um fóssil é qualquer vestígio de um organismo que viveu no passado e indica que a vida mudou com o tempo, sendo uma prova da evolução, pois evidencia a extinção, a sucessão e também a transição, pessoal. Aqui temos evidências da evolução a partir dos registros fósseis. Então, vamos avaliar cada um desses três fenômenos naturais. O primeiro deles aqui, né, a extinção. Então, Georges Cuvier, em 1812, confirmou que fósseis como o do alce irlandês, como nós podemos observar aqui nessas imagens, pessoal, representava uma espécie extinta, pois antes se acreditava que podiam representar espécies vivas. Isso aí era um pensamento da época, ok? Mas ainda não descobertas. Então, observe só que interessante. Lembrando, pessoal, que extinção é o total desaparecimento de uma espécie. O momento da extinção é geralmente considerado sendo a morte do último indivíduo da espécie. O fato de que muitas espécies foram extintas sugere que a flora e a fauna da Terra mudaram ao longo do tempo. Em relação à lei de sucessão, nós temos o seguinte, pessoal. Organismos fósseis e vivos na mesma região geográfica se assemelham, mas são distintos dos organismos encontrados em outras áreas. Então, como vocês podem estar observando aqui nessa imagem, pessoal. Então, a lei da sucessão é o padrão geral de correspondência entre fósseis e formas vivas do mesmo local. E a semelhança entre as formas vivas, nesse caso aqui, né, que estão observando na parte superior, e os fósseis, que vocês podem observar aqui nas partes inferiores, em relação, né, à mesma região, sugere que os organismos existentes se originaram com modificações de espécies anteriores. Então, nós temos aqui, olha, o tatu pigmeu, que seria representado aqui por essa imagem, pessoal. É semelhante ao Glyptodonte fóssil, vocês podem observar aqui nessa imagem, ok? Localizado esse fóssil aqui na Argentina, tudo bem? E essa espécie aqui, né, o tatu pigmeu, ele é típico aqui dessa região da América do Sul. Então, observe aí essa coincidência, não é mesmo? Do local onde se encontra essa espécie e esse fóssil, pessoal, ok? E aqui, no canto direito do vídeo de vocês, nós podemos observar, né, os wombates, tá? Na Austrália, aqui no detalhe, eles se assemelham ao extinto marsupial Diprotodon, cujo fóssil está aparecendo, né? Formas de transição. Então, pessoal, novas formas de vida são descendentes com modificações de formas anteriores, e o registro fóssil evidencia formas de transição, mostrando uma mistura de características ancestrais e novas. Então, aqui nós podemos observar, por exemplo, né,
um pássaro com esqueleto de dinossauro, pessoal. Então isso aqui é bem evidente nessa imagem. Então nós temos aqui em A, né, o Archaeopteryx, que ele tinha, né, penas de voo como uma ave moderna e um esqueleto como um dinossauro, né, como nós podemos observar aqui, olha, no detalhe, pessoal. E aqui em B nós temos a distribuição de características em dinossauros, tudo bem aqui no detalhe, pássaros, nesse caso aqui, ok? E Archaeopteryx é consistente com a ideia de que eles compartilham um ancestral. Então, nós podemos observar que olha, a posição do Archaeopteryx como uma forma de transição. Então, está bem aqui, como vocês podem observar, essa genealogia. Nós temos aqui, olha, ancestral comum, né? No caso aqui, olha, um dinossauro. Então, aqui nós temos, olha, o Allosaurus, ok? Que era um dinossauro. Aqui nós temos o Archaeopteryx. Ele já apresentava, olha, penas de voo planando. Nós podemos observar que era um detalhe, tudo bem? E aqui nós temos uma ave moderna, nesse caso aqui um corvo. Então notem aqui que essa ave já apresenta a cauda reduzida, coisa que o Archaeopteryx não apresentava, ele tinha uma cauda longa, tudo bem? Aqui nós também temos, olha, bico desdentado, típico das aves modernas, e voo autônomo, ou seja, não era um voo planando, era um voo sustentado, pessoal, ok? Então, os fósseis de transição documentam a existência prévia de espécies que mostravam misturas de características típicas das espécies que hoje constituem grupos de organismos diferentes. Esses fósseis constituem evidências de macroevolução, pessoal. Aqui também nós temos outros exemplos, né? Nesse caso aqui, olha, dinossauros com penas. Então, notem que olha, a distribuição das características entre as espécies mostradas é consistente com a hipótese de que as aves evoluíram de dinossauros, pessoal. Então, aqui nós temos vários exemplos, olha, desses fósseis, tudo bem? E aqui nós temos, olha, essa representação na filogenia. Então, nós temos ancestral comum, né, um dinossauro. Então, aqui nós temos o Allosaurus, tá, que era um dinossauro. E aqui nós temos, olha, penas rudimentares aparecendo aqui, olha, nessa filogenia. Tá? Então, nós temos aqui, né, esse representante já mostrando aí essas penas rudimentares. Nesse caso aqui é o Sinosauropteryx. Então, notem aqui no detalhe. Aqui, olha, esse representante já evidenciando penas rudimentares, pessoal, tudo bem? E aqui mais à frente nós temos penas desgrenhadas, né? Como nós podemos observar aqui nesse outro indivíduo, né? Que seria o Sinicaldipteryx, tudo bem? Que no caso seria representado aqui por esses fósseis, ok? E aqui o Archaeopteryx, ok? Que apresenta penas de voo planando. É uma característica que aparece aqui na filogenia e aí vai continuar através aqui da descendência, né? Aparecendo nas aves modernas, no caso do corvo, que apresenta cauda reduzida, bico desdentado e voo autônomo, pessoal, ok? E aqui uma tartaruga de transição, né? Como nós podemos observar, nós temos aí, cara, na imagem em A, né, embrião mostrando costelas crescendo sobre a omoplata, no detalhe as costelas, e aqui, olha, a omoplata, tudo bem no detalhe, e aqui em B nós temos embrião, né, posterior mostrando costelas se fundindo para formar a concha, observe aqui no detalhe, tudo bem? E aqui em C nós temos Odontocheles, que representa um estágio intermediário na evolução da casca. Então, observe aqui no detalhe ancestral comum, a miniota. Então,
Então, nós temos aqui, olha, omoplata e aqui as costelas. E aqui nós temos, olha, as costelas expandidas, elas crescem, né, para fora. Você pode observar aqui no detalhe. E aqui aparece essa característica, as costelas abertas, né, cobrem as omoplatas. Então, isso aqui é bem interessante. Então, aqui é algo típico, né, que nós podemos observar nesse grupo. Então, nós temos aqui, olha, amniota típico, tudo bem? Aqui nós temos, né, o Odontocheles, aqui no detalhe, nós temos o fóssil dele de 220 milhões de anos, sendo representado aqui nessa imagem. E aqui nós temos uma tartaruga moderna. Então isso aí é bem interessante, né? Por isso que é o título, né, que mostra uma transição aqui nesse processo evolutivo, né, que deu origem às tartarugas modernas, com relação aqui à formação da concha que elas apresentam, né? Nós também temos fósseis de transição que documentam a evolução das baleias e cobras a partir de ancestrais dotados de pernas. Então nós temos aqui em A, né, que algumas baleias contemporâneas têm fêmur e pelve vestigiais, como se observa aqui, olha, no detalhe. Em B nós temos os fósseis de basilossauros ísis, apresentam membros posteriores reduzidos que provavelmente não funcionavam na natação, mas talvez fossem usados como garras durante a cópula. Então observe aí no detalhe essa característica, pessoal. E aqui nessa imagem em C, nós podemos notar que, olha, os fósseis de Ambulocetus nantas, que tem membros posteriores funcionais, tudo bem, que provavelmente eram usados como remos na natação, pessoal. E aqui, por último, na imagem, nós podemos observar, né, um fóssil de cobra da Terra Santa que apresentava pernas. Então, aqui, olha, no detalhe, para vocês, né, poderem observar melhor. Então, aqui nós temos essa parte aqui sendo evidenciada e aqui sendo representada didaticamente. Então, aqui é um fóssil de 95 milhões de anos atrás. Evidências de ancestralidade comum. Todas as formas de vida estão relacionadas. Então, com relação aqui à homologia, pessoal. Então, a evidência crucial para a ancestralidade comum universal é a homologia, ou seja, o estudo da semelhança. Então, nós temos aqui, pessoal, homologias estruturais. Nesse caso aqui, notem, né, são membros anteriores dos vertebrados, são usados para diferentes funções, mas têm a mesma sequência e disposição dos ossos. Então, nesta ilustração, nós temos aí os ossos homólogos, eles apresentam didaticamente cores idênticas, ok? Estão assinalados no braço humano, como vocês podem estar aqui observando. Então, nós temos o braço humano, nós temos o membro anterior de uma topeira, do cavalo, tá? E de outros animais. Então, notem aqui essas semelhanças, né, aparentes, né, que estão presentes nesses diferentes seres vivos. Então, isso de fato é bem interessante. E aqui nós temos outras homologias estruturais. Nesse caso aqui, notem, né, que são, olha, as flores das orquídeas são diversas em tamanho e forma, né, como nós podemos observar aqui, mas são compostas por elementos semelhantes em estrutura e orientação. Então, esses elementos semelhantes são bem interessantes. Então, notem aí, pessoal, que nós temos que as flores em orquidácea possuem 3 sépalas e 3 pétalas, como você pode estar aí observando, sendo que uma delas é diferenciada em labelo, pessoal. Estrutura em taça, né, como você pode estar observando aí, com forma de lábio que serve como plataforma de pouso para insetos, pessoal. Além disso, o labelo é uma característica presente em
todas as orquídeas, que apresentam, né, mais de 24 mil espécies, ok? Então, isso aqui é uma espécie, temos aqui a representação didática e uma imagem dessa espécie, e aqui nós temos uma outra espécie de orquídea, aqui nós temos essa representação didática desse gênero, chamado de Paphiopedilum, e aqui nós temos uma imagem aí de uma espécie desse gênero, pessoal, ok? Temos aqui outros gêneros, como o caso das Phalaenopsis, tá? E um outro gênero aqui que é o Telemitra. Então é bem interessante aqui essas semelhanças entre essas estruturas, né, das orquídeas. Nós também temos homologias do desenvolvimento. Então notem aqui, olha, embriões de diferentes vertebrados exibem notáveis semelhanças no início do seu desenvolvimento. Então observem aqui, olha, nós temos a cobra, a galinha, o gambá, o gato, o morcego e o ser humano. E aqui o estágio inicial, como vocês podem estar notando. Então nós temos aqui, olha, embrião caudado, como vocês podem observar aqui, em todos esses grupos de seres vivos diferentes, que o estágio médio, embrião mais avançado, e o estágio tardio, né? Seria a forma adulta visível. Então, na forma adulta visível, já é bem distinta aí as formas desses embriões. Mas no estágio inicial, nós podemos observar muitas semelhanças. Então, notem que olha, as bolsas faríngeas e a cauda, ok? Então, observe que todos os embriões iniciais aqui mostrados têm bolsas faríngeas e cauda. A causa dessas semelhanças é a descendência a partir de um ancestral comum. Assim, esses embriões são semelhantes porque todos os vertebrados evoluíram do mesmo ancestral e alguns estágios de desenvolvimento permaneceram similares, quando os répteis, as aves e os mamíferos se diversificaram ao longo do tempo. Aqui nós temos semelhanças não homólogas. Nesse caso aqui nós temos o tubarão, é um peixe, né? E a orca, nesse caso aqui um mamífero, tem formas aerodinâmicas semelhantes. Todas essas semelhanças fazem sentido no contexto de sua função e não são homólogas, pessoal, ok? Ou seja, não indicam uma ancestralidade comum, tudo bem? É um caso aqui de convergência adaptativa. É importante ressaltar que a convergência adaptativa é um fenômeno evolutivo observado em seres vivos quando estes desenvolvem características semelhantes de origens diferentes, ou seja, é quando um caráter semelhante evolui independentemente em duas espécies, não sendo encontrado no ancestral comum delas, ok? Aqui nós também temos um outro caso, referente às homologias moleculares. Nesse caso aqui, olha, o código genético, pessoal, ok? Então, em quase todos os organismos, os mesmos códons especificam os mesmos aminoácidos que formarão as proteínas. Então, como nós podemos estar observando aqui, pessoal. Assim, o código genético é quase universal, com raras exceções. E isso ocorre naturalmente em função de uma ancestralidade comum entre os seres vivos, pessoal. E aqui nós temos um outro fato bem interessante, que é um defeito genético que os humanos compartilham com os chimpanzés. Então aqui na imagem, né, em A, nós temos o seguinte. Então notem, né, a repetição proximal, que é essa aqui, ok, de CMT1A, próxima ao gene para PNP22, né, que seria a proteína da mielina periférica 2, ok? É uma duplicação da repetição distal, nesse caso aqui, no outro lado do gene, como vocês podem estar observando aí na imagem, tá? Então aqui nós temos, olha, o mapa do locus, né, do gene
P22 e das repetições flanqueadoras, né, no cromossomo humano de número 17, pessoal, ok? E aqui em B, nós podemos observar o seguinte: a repetição proximal pode se alinhar com a repetição distal durante a meiose, pessoal, como nós podemos observar aqui na imagem, resultando em cruzamento desigual, como nós podemos ver aqui, ok? Então, notem bem, né, que pode ocorrer um crossing over desigual em consequência ao mau emparelhamento durante a meiose, pessoal. Então, isso aí é bem interessante. E aqui em C, né, os genótipos que resultam do cruzamento desigual estão associados a distúrbios neurológicos, como nós podemos observar na imagem aí em C. Então, nós temos, olha, genótipos resultantes de fecundações que envolvem produtos de crossing over desigual. Então, aqui nós temos o resultado aí desses crossing overs desiguais, pessoal, ok? Que é o surgimento aí de doenças, né? Então, notem, nesse caso aí, pessoal, o seguinte, que tanto os chimpanzés comuns quanto os bonobos compartilham conosco as repetições emparelhadas CMT1A, que no caso seria essas repetições aqui, pessoal. Isso é bem interessante, tá? Que podem, né, induzir crossing over desigual. Todavia, a repetição proximal está ausente em gorilas e orangotangos. Olha só que interessante, né? Eles não apresentam aí essa repetição proximal, ok? Logo, esse resultado é difícil de explicar segundo o ponto de vista de que os humanos e os chimpanzés foram criados separadamente, mas faz sentido sob a hipótese de que a espécie humana é irmã de ambas as espécies de chimpanzés. Então isso é bem interessante, né? Então observe aí que é um defeito genético que é compartilhado, né, entre os seres humanos e os chimpanzés, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção.